Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em qual momento você está nos assistindo, mas meu muito obrigado. Esse é o Pod Velocitar, a nova casa do cavalo de velocidade. Aqui vamos contar histórias de puro sangue inglês, de quarto de milha e dessa indústria fascinante. Hoje eu tenho um prazer enorme de estar aqui com uma das lendas, um dos pilares dessa raça que viveu toda a história, desde lá do começo, do mundo do quarto de milha. Gildo Leite, obrigado pelo aceitar o convite, obrigado por estar aqui, vai ser um prazer a gente bater um papo gostoso com você. Te conheço há mais de 25 anos, pera um pouquinho, eu 25 anos estou novinho na história, né, porque o cara começou muito tempo atrás. Gildo Leite, vou usar a sua capacidade de resumir. Quem é o Gildo no mundo do cavalo do quarto de milha de corrida em 30 segundos? Me diz aí. Boa noite, meu amigo. Para mim é um prazer. Sempre que falar do cavalo quarto de milha, onde é minha vida, minha casa, isso me deixa com muita satisfação, muita alegria. E eu simplesmente fui um grande vencedor, muito trabalhador e com muita honestidade. Isso é o Gildo Leite. E você está no quarto de milha, a gente estava batendo um papo aqui antes de começar a gravação. Você pisou em 78, é isso? Em Jaú? Exatamente. Minha mãe, depois do falecimento do meu pai, minha mãe se casou com um treinador de puro sangue inglês. Então a gente já trabalhava com o puro sangue inglês aqui em São Vicente, que eu sou de Santos, né? E minha família é tudo de Itabaiana, mas eu nasci em Santos, São Vicente, né? E ele recebeu o convite para treinar a tropa do Atala, no Jockey Club de Jaú, em 78. Nossa. E aí, assim, nós fomos pra lá. Agora, tinha 8 anos ainda. Deixa eu fazer uma pergunta no vínculo emocional. Você lembra da primeira vez que você teve contato com um cavalo? Não cavalo de corrida, não cavalo atleta. Você lembra disso? Ah, faz tempo, hein? Não, mas foi alguma coisa que te tocou, que falou assim, putz, eu vou nessa linha? Na verdade, a gente nunca sabe, né? Eu ia com os meus tios, de manhã, eu vivia desfiando alfafa e ralando cenoura quando eu era bem moleque, entendeu? E nisso fomos acostumando. Quando a gente fomos para Jaú, nós tivemos que se adaptar àquele mundo novo pra gente. E nisso eu comecei a trabalhar nos cavalos, a limpar a cocheira, a segurar um cavalo para lavar. Eu era muito moleque ainda, né? Você lembra ainda, quando moleque, quem eram os grandes nomes do quarto de milha? Quem que... Que sejam os garanhões, não os atletas. Quando a gente fomos para lá, eu peguei logo quase a final do Porto Futuro, que ganhou a Jomis, que era do Marco Sá, né? Do nosso amigo Marco Sá. E era treinado... cowboy Marco Sá. Era o Barbicha e o Arthur era o jockey. Então, aqueles cavalos que tinha naquele tempo lá, a gente lembra pelo nome que ganhou, né? Porque... Vamos pensar o seguinte, então a gente começa a caminhar para Sorocaba. Para quem não acompanhou os primeiros episódios aqui, onde a gente fala da... Inclusive vai ter um link em algum lugar aqui para você poder ver o papo que eu tive com o Joca Calfá, falando do início do Jockey Clube de Sorocaba. Jockey Clube de Sorocaba, pedra fundamental em 1986. Nós estamos falando que você entra no cavalo em Jaú em 78. De 78 até 86, me conta a história. Qual foi as andanças? A gente ficamos em Jaú, né? Depois tivemos, falando do Joca, meu grande amigo, né? Ele falou muito bem de você aqui. Ele é meu amigão do peito, ele. Em 81, nós tivemos Porto Futuro lá, a gente levou uma aero chamada Miss Scott Zero, né? Que era do treinamento da gente lá. Papel, você lembra? Ah, é difícil. A gente vai buscar ela. Tem que consultar o Google, que é difícil. E lá, né, nessa época, se eu não me engano, ganhou o Suzy Moon, acho, para cima do Death Forecast Júnior. Nós tínhamos classificado mas lá era por tempo. Aí ganhou a classificatória, mas não classificou pelo tempo. Você vê como tinha bastantes animais competindo naquela época, né? E de lá a gente viemos, 81, aí voltou um pouco mais para Jaú, teve a Lady Charge, teve o Eclipse e tal. Depois nós fomos para Ribeirão Preto. Ribeirão Preto tivemos uma época... Quando você fala nós fomos para Ribeirão Preto, mudamos ou ia lá para correr e voltava? No começo ficava uma parte dos quartos de milha em Jaú e outra parte em Ribeirão Preto. Os de Jaú ia correr em Ribeirão Preto, os de Ribeirão Preto vinha correr em Jaú. Depois...
Tinha aquelas cocheiras de recepção que você chegava, recebia... O Jockey Club de Jaú era grande, tinha várias cocheiras, entendeu? E Ribeirão Preto a mesma coisa. Depois ficou mais em Ribeirão Preto as corridas, não corria mais em Jaú, e de Ribeirão Preto veio direto aqui para Sorocaba, onde fez a Casa do Quarto de Milha, nós estamos até hoje, né? Então a gente começa Sorocaba, a Pedra Fundamental, 1986, o Joca contou essa história aqui. As corridas começam em 89, 89. 89. Nesse momento, o que você fazia dentro do Jockey Clube de Sorocaba? Como que você estava posicionado? Depois que saiu de Ribeirão Preto, que o jockey mudou, eu voltei para São Vicente. Eu era jockey, eu fui galopador. Não dá para imaginar que esse mocinho... Você já passou por tudo, você já foi ferrador, jockey, treinador e hoje um dos maiores assessores de leilão do país. Então, aí eu fui para São Vicente, fui galopar cavalo lá, né? Através disso fiquei galopando, virei segundo gerente, galopando, segundo gerente para o Mário Pardial. Em São Vicente, para grandes áreas, faxina, bandeirante, um monte de áreas de puro sangue inglês. A turma do puro sangue inglês, que também vai estar aqui presente, esses nomes são todos conhecidos. Logo em seguida eu consegui arrumar um emprego na Social do Jockey Clube de vender apostas, na casa de apostas. São Vicente. Em São Paulo. Aqui em São Paulo. Então, eu galopava de manhã em São Vicente e subia para trabalhar na casa das apostas em São Paulo. Fazia isso todo dia. Até que eu consegui um emprego só para galopar em São Paulo. Aí eu fiquei galopando em São Paulo, galopava por horas Magurica. Entendeu? Aí galopava em São Paulo e trabalhava na casa das apostas. Nisso, me deu o negócio de começar a ferrar cavalo. Aí, comecei a galopar de manhã, aprender a ferrar durante o dia e à noite trabalhar na casa das apostas. 3 empregos num dia. Dava para dormir ou não? Dormia, mas não dava nada, pouquinho. É engraçado essas coisas, né? A gente, agora, depois de bastante tempo, as pessoas veem a história, nossa, que vida, e ninguém sabe o... Batia cartão na casa da aposta meia-noite, andava aquela subida de a pé até lá onde nós dormíamos, 2 quilômetros, ia dormir 1h da manhã, às 5 em ponto já estava galopando o cavalo. Galopava até às 8, 9 horas entrava na ferraria, saía às 5, 6h30 batia o cartão lá. 3 empregos num dia. Era pau, não tinha moleza não. Mas eu era magro pra caramba, pesava 60 quilos, dava. E aí, quando inicia a tua vida dentro do Jockey Clube de Sorocaba? Porque esse grande treinador, o Levi, era casado com a minha irmã, né? O Luiz Levi Pereira de Mello, né? O Levi de hoje? Ele é casado com a minha irmã. Não sabia. E eu tava ferrando um cavalo. E falou, pô, você não quer fazer um teste de vir ferrar uns cavalos aqui e tal? Aí comecei a ferrar um lá, voltava, ferrava, até que eu comecei a ferrar só em Sorocaba. Aí meu caminho foi muito grande. Fiquei 15 anos ferrando cavalo. Graças a Deus fui um cara que tive muita aceitação no mercado. Ferrava muitos cavalos. Os clientes me procuravam muito porque eu estudei bastante. Era um cara que sabia trabalhar direitinho, fazia o trabalho correto. Ferrei Saint Fry, ferrei Apollo, ferrei grandes cavalos do passado, ferrei bastante e nisso um dia eu falei, pô, não quero mais ferrar cavalo, vou treinar cavalo. Larguei mão e comecei. E quem te deu a primeira chance? Primeira chance foi, você vê como é a história, hoje, onde era a cocheira do Sudimar, que ali é o Morumbi, né? Depois agora passou por Ana Dantas e agora por Maria Clara, né? Lá é o Morumbi ali, né? E não existia aquilo ali. Era uma cocheira com 4 portas. Eu na cocheira que eu ficava ali, era uma favela na época, digamos assim, né? E eu só tinha 4 boxes, 4 portas. E eu tinha 2 cavalos e tinha 4 portas. Um dia chegou lá o seu Nelson Fac, do Rancho das Américas, pegou para mim e falou assim, filho, o que acontece que você não tem mais cavalo, não tem mais porta? Ele falou, eu não tenho mais cavalo porque eu não tenho porta. E também não tenho cavalo. Não passou 3 dias, ele mandou umas 3 portas para mim, mandou 3 cavalos para mim, seu Nelson Fac. Aí eu tinha um cavalo também do Geraldo Simas, que é um cara do Paraná, Gelson Simas. E mais um outro lá que eu não lembro, e comecei desse jeito, aí fui. Aí eu ganhei uma corrida, ganhei 2, ganhei 3, aí... Toda vez que eu deitava, eu tinha 4 fotos só. Falei, mas rapaz, será que eu não vou ganhar mais, não? Aí um belo dia lá, Deus me abençoou, chegou o convite do Santo Anjo, né? Gianni Franco Samar, para me treinar para ele. Aí praticamente meu mundo mudou totalmente, né? Então vamos, para quem não acompanha, eu conheci o Gildo exatamente nesse momento de treinador do Gianni Franco Samaia. O Gianni... expressivo, tanto no quarto de milha quanto no inglês.
Aí você tem uma virada de chave depois dessas pessoas terem te dado essa chance. Isso. Gianni chega para você, faz essa proposta e aí teu mundo muda. Mudou demais, né? Você fica no Gianni entre um pequeno período de... 5 anos. 5 anos. E depois aí você tem mais um período de 2, é isso? Depois eu saio, né? Andou até breve e volto e retorno de novo. Esse de 5 anos eu acumulei, se eu não me engano, acho que eu fui o treinador que mais ganhou corrida para ele, fui eu, como treinador. Como treinador. Tive muito êxito. Me fala um pouquinho da experiência de poder trabalhar talvez com uma das mentes mais brilhantes do cavalo 4 de milha, Gianni Franco Samay, Ara Santo Ângelo. Muita inteligência, eu também muito corajoso, eu sempre tive muita coragem na minha vida, sempre atirei muito, sempre tive muita coragem de fazer com os cavalos. E tinha uma coisa impressionante, eu com ele, o sangue batia, entendeu? Nosso sangue dava certo, entendeu? Até nas corridas que não era para dar certo, dava certo, entendeu? Eu acho que todo mundo quer ganhar todas, mas você não vai conseguir. E ele pensava muito no mercado, já naquele tempo ele pensava muito no mercado. É um empresário. Até nas corridas que nós não tinha chance, que não dava para ir, ele falava, não, você tem que ir. Falei, mas vai ser difícil para nós, nós não vamos conseguir, não tem problema. Vai lá e faz nosso papel. Chegava na lousa, Franco favorito. Mas, doutor Gianni, nós não vamos ganhar. Ele falou, não tem problema, isso é um investimento, entendeu? Então, ele já tinha essa visão muito grande. Então, quase todas as corridas que eu chegava, eu já era o favorito. Mesmo que não tivesse Mesmo chance, que não tivesse... ele fazia ser favorito, entendeu? Isso era ele, não era eu, era ele, entendeu? Eu lembro, talvez, os momentos, estamos falando, sei lá, 25 anos atrás, que eu ia na cocheira, a gente de fazer vários churrascos à tarde, eu, você, ele, eu lembro uma vez ter ido com meu primo lá, e a gente ficar conversando muito, depois ter ido para Carazinho. Ele gostava muito de em 15 dias lá, ver o trabalho dos animais, fazer um churrasco na cocheira, conversar com os funcionários, ele gostava era muito gostoso. Era um lazer que ele separava em 15 dias para ele ir lá. Aí eu sempre fui bom de cozinha, fazia churrasco, carneiro, eu comia, adorava comer arroz com mostarda. Eu já comi churrasco seu de salmão. Você lembra dessa história? Eu lembro que o churrasco de salmão. É fácil, salmão é moeza, só por lá. E ele gostava muito disso, e a gente sempre se demos bem, fomos corretíssimos no trabalho com ele. Os animais dele, ele tinha um leilão, então ele vendia todos os principais leilões da raça. E ele vendia os principais animais, né? A gente conseguia ficar com alguns, fazia parceria com outros, né? Mas você sabe, não é fácil sempre tirar o craque, né? Então, quando a gente não tinha um craque, nós tínhamos um cavalo bom para disputar. Então, a gente sempre estava participando de todas as corridas, os grandes prêmios, entendeu? Gildo, nessa época, não só se resumindo a Gianni Franco Samay, a Ara Santo Ângelo, quais foram os grandes cavalos que você treinou, assim... Eu sei que se a gente for falar, você tem uma vitória atrás da outra. Não, vamos falar assim, os expoentes, realmente os que chamavam. Comecei a ganhar muita corrida, nós ganhamos 2 grandes prêmios importantes, inclusive um em Carazinho que você teve lá, né? Tive lá agora, esse final de semana, antes de estar gravando esse podcast, eu estava lá no Sprint Sales. Adoro Carazinho, fui muito bem sucedido. A capital da cancha reta brasileira. Lá era muito bom, a raia é muito boa para os animais correr, os carros corriam demais lá. E primeira vez que eu fui lá, eu levei o Rasputin Less, uma corrida de 500 metros. 503 metros? 503 metros, com puro sangue misturado, era tudo misturado. Uma chamada aberta para... O papel do Rasputin, você lembra quem era? Totiles, que é um Pen Sky, com a Enlove Toberich, que era uma Time Trinquish. Cavalo de 450 quilos, que só corria 500 metros. Olha só para você ver que tamanho não é documento. 450 quilos. E era lento no 100. E depois acelerava. Se você quisesse matar ele no 0-100, você não ia chegar. Você não ia para lugar nenhum. Não. Me fala um pouquinho até para nível de exercício do Rasputin. Quando você percebeu que o Rasputin era algo diferente? Eu já peguei ele e já tinha corrido, né? Ele já tinha ele já tinha ido uma classificatória do Porto Futuro e ele nunca tinha corrido 500 metros. E logo em seguida que eu entrei, 2 meses para frente, né? O Dr. Gianni falou, tenho a Tríplice Coroa, a última Tríplice Coroa, que antigamente era 365, 402 e 503. Então, quando eu entrei, né, o cavalo era pequeno e tal, né, ele tinha feito uma corrida boa, ele já era, naquela época, 110 de índice, coisa assim, 108, eu não lembro muito. Mas sem ter ganho. Não tinha ganhado. Não tinha.
Aí o Dr. Jânio falou assim pra mim, vamos escrever ele nos 500 metros pra gente ver como ele chega. Eu pensei pra mim, né? Mas como que ele vai chegar com esse tamanho? E aí, eu levei ele do meu jeito, trabalhando do meu jeito, eu começando, né? Coloquei ele pra correr na primeira corrida. Ele fez 120 de índice na primeira já. Top AAA 120. Fez quarto, não ganhou, mas fez 120. Aí ele já mostrou que era alguma coisa. Que era um cavalo que corria 500. Aham. Daí a gente arrumamos ele bem direitinho, um cavalo problematiquinho, um pouquinho problemático e tal. Levamos pro Rio Grande do Sul. Quando você chama de problemático, o que ele tinha os problemas deles, como os potros têm, né? De dor, de dor, joelho, essas coisas, boleta. Ele tinha bastante coisinha que não era um cavalo que você conseguia manter ele trabalhando direto, fazendo tudo que você precisava. Então, uma passada dele era 3 corridas dele. Então, não era um cavalo que podia estar mexendo Toda dessa hora, forma, toda hora. E quando a gente fomos para Carazinho, eu marquei ele lá a corrida pra gente correr, a raia bem mais leve do que a nossa. Ele marcou muito melhor já no trabalho, só que teve um problema já, né? Então a gente já teve que recuar muito. Para quem está acompanhando, você chega em Carazinho quantos dias antes da corrida, mais ou menos? Nessa corrida, se eu não me engano, eu acho que eu cheguei 3 semanas. 3 semanas. E tive que dar uma passada ainda, tive que dar uma pronto nele. E aí, então vamos falar, você aprontou com 2 semanas antes da corrida? 15 dias, 15 dias. E aí ele, depois só na Maciota? Não, e ele aí deu um problema de casco, e aí foi muito difícil de solucionar o problema dele. Eu, como sempre fui um grande ferrador, né, tive muito êxito ferrando o cavalo, consegui ajudar através de 2 veterinários muito bons que me ajudaram na época. Você lembra os nomes? Um foi o Dr. Ricardo de Bem, né, e o Dr. Laguna, né. Doutor Laguna, verdade, Laguna. Dr. Laguna e o Dr. Ricardo de Bem. Fiel escudeiro do Gianni Franco, você lembra do... E me ajudou muito e a gente ganhamos essa corrida lá, entendeu? Carazinho lotado? Muita gente. Deu muito jogo esse dia, correndo contra os ingleses. E os ingleses queriam desafiar, jogar uma fortuna, vamos jogar um... Eu falei, doutor Jânio, não vamos não. Ele não conhece esses cavalos aí. O nosso cavalo é cavalo normal, não é nenhum assombro, não. Não, vamos jogar. Eu falei, não, calma aí, vamos segurar. Fizemos cabeça de chave, caí com dois ingleses no terno. Falei, vou ganhar como daqui lá. Ganhei nada, ganhei de pescoço só que... E o bate seguinte no outro dia? No outro dia. No outro dia. No outro dia. E ele, depois do primeiro bate, como que ele foi? Ele ficou difícil. Muito difícil. Passamos a noite inteira acudindo o bichinho. No outro dia ele aguentou, correu, ganhamos. Você lembra o jockey? Que montou ele? O Perica. Vebegnini. Perica, Periquinha tá lá no jockey. Eu vou fazer um convite para vocês. Principalmente a turma do inglês, mas vale para o quarto de milha. Sempre em abril do ano tem o leilão Sprint Sales do Adriano, presidente do Jockey Clube de Carazinho, do Renato do Gerard, dono do Azipívio. Depois tem uma conversa que está correndo do Azipívio, vamos falar dela depois. O Aras JG do Marinho e a Cabanha Ereporã. Foi um leilão fantástico, acho que vale muito a pena as pessoas conhecerem para ter noção de quanto o povo gaúcho gosta de corrida de cavalo. Foi impressionante. Inclusive teve um bate lá de puro sangue inglês contra a quarto de milha. Os quarto de milha ganharam nos 402 metros. Um filho do Mekimo Rison. Ganhou, marcando um absurdo. E foi muito interessante. Ali é uma festa, eles recebem a gente muito bem, carne boa, bebida boa, festa boa. É maravilhoso. Carazinho é fantástico. Gildo, passa Rasputin, quem vem na tua cabeça? Depois de 2 anos, eu retornei lá de novo, né? Eu retornei com uma égua importada chamada Gottin, uma Fordão Dash do Gianni, uma potra que estava nos Estados Unidos, deu um problema no boleto, não pôde estrear, ele trouxe ela para o Brasil para ser reprodutora. Falou, mexe aí e vê se dá para ela correr. Lá nos Estados Unidos... Até então não tinha estreado. Não, ela não conseguiu correr nos Estados Unidos. Ela tinha muito problema nos boletos e tal. E lá, como eles não ensinam igual a gente, quando eu fui mexer a primeira vez com ela não sabia nem sair direito do boxe. Entendeu? Acho que ele começou a trabalhar no corrido. Depois a gente vai falar disso. Você teve um pequeno período de experiência nos Estados Unidos, onde você foi lá poder... E depois a gente vai falar, eu quero que você fale das diferenças. E aí eu comecei a ensinar ela, e numa mexida que eu dei dela, eu marquei ela foi muito bem. Como logo em seguida eu tinha um grande prêmio, até índice de 94, e eu tinha uma outra americana, chamada Butterfly Dash, uma filha do Victor Dash, que veio dos Estados Unidos também, ser reprodutora. Essa também não tinha corrido lá, eu que domei ela aqui,
E uma veio novinha, nós domamos aqui, a outra já veio domada dos Estados Unidos. Fiz a chave das duas. Falei, essa que eu corri, a Butterfly, era para ganhar. Fiz a primeira cabeça. Eu não fiz a primeira cabeça de chave dela, eu fiz a segunda. A primeira ganharam da gente, na primeira cabeça de chave do jogo, né? E eu falei, não, vamos colocar a Gotti só para estrear. Vamos ganhar com a Butterfly e vamos deixar a Gotti para estrear. Você vê que ninguém conhece cavalo, né? Aí a Gotti ficou solta, caiu com o primeiro cabeça de chave. Inclusive, essa primeira cabeça de chave era do Fernando Muniz de Souza, era Estância Characô. E essa Gotti largou e o jockey, tô vendo o jockey de pé lá o tempo todo de pé, segurando. Falei, deve ter quebrado o estribo, alguma coisa. Não, ela ia ganhando muito longe. E aí ele ficou 6 centésimos do recorde. Meu Deus. Ganhou longe, 6 centésimos. E a outra... Uma égua que não estreou nos Estados Unidos, não. Ela tinha um problema. E ali que eu vi que ela corria mesmo, né? Que o Samaj sempre falou, o Gianni sempre falava, cavalo bom, Gildo, é aquele dia de corrida. Às vezes as marcas é muito boa, mas o cavalo precisa correr, o cavalo precisa estrear. Você só vai conhecer um cavalo depois que ele correr 3, 4 vezes. Aí que você vai ver a cabeça dele mesmo. Entendeu? Como ele veio do inglês, ele é do salto, né? Do hipismo, tudo. Ele tem essa cabeça, né? De muita cabeça o cavalo. E na final acabou. Classifiquei 2, mas a Gotti é bem melhor. No final a Gotti foi lá e ganhou. E nesse ponto nós levamos ela para Carazinho. E você foi de novo para Carazinho? Aí fui com ela. Mas para correr um páreo de enfrentamento com o Puro-Sangue penca, não, só quarto de milha, mas uma penca muito grande nessa época, deu muito dinheiro, muito jogo. Só que uma égua muito melindrosa, difícil, aí tive que trabalhar ela lá, ela já começou a dar os problemas, e você carregar no colo, como a gente disse, tinha que tinha que bater no liquidificador para ela, era isso, não era fácil. Qual era a distância, você lembra? 402. 402. Mas nesse aí correu o Totak Dagen. Nesse torneio, correu só as máquinas, relíquia, correu só cavalo grupo 1 mesmo, entendeu? E eu tinha trabalhado ela lá também, falei, nossa, aqui ela voa. A média, quando você ia para fora, seja você foi para Carazinho, Ponta Porã, Campo Grande, essa turma toda, você gostava de chegar com quanto tempo antes da corrida? O correto é você chegar muito antes ou chegar bem em cima, né? Quando você fala muito antes, quanto tempo? Uns 2 meses. Ou você chega 2 meses ou você chega em cima. 15 dias. Daí... Não dá tempo do cavalo cair tanto, né? E se você chegar com 15 dias, você não apronta ele. Depende do cavalo. Depende do jogador. Ele mandava aprontar. Senta a madeira. Eu sentava, eu sou empregado. Para saber o que... Ele já ia com o propósito de jogar muito, né? Então ele queria saber a marca que ele tinha. Então você tinha que fazer esses aprontos lá. Judia bastante. Você pega uma viagem daqui para Carazinho, 1.100 quilômetros, e ainda dá um trabalho para depois correr 2 bates, não é fácil. São e olha que a gente aço, né? conseguimos ganhar lá. Depois também eu levava Potros. Potros, eu fiz segundo na final de penca de Potro, entendeu? Gildo, eu tô acompanhando bastante agora, inclusive voltei de lá de Carazinho. O que você acredita, estamos falando de 25 anos atrás, o Sul, especificamente, vamos falar o Sul de maneira geral, vamos falar de Carazinho. Existia bastante corridas, pencas de quarto de milha. Hoje, basicamente, quando a gente traça o mapa do Brasil, você vê que o Sul, de uma maneira geral, Palmeira das Missões, Alegrete, Carazinho, ficaram só os Puro-Sangue inglês e a casa do quarto de milha, não estamos nem comentando isso, que é Sorocaba. E o Nordeste abriu bastante para a raça quarto de milha. O que você como um agente do mercado, o que você conclui isso? Por que aconteceu? O Rio Grande do Sul sempre foi muito forte no Puro-Sangue inglês. Sempre, né? A vida inteira eles gostaram do Puro-Sangue inglês. O quarto de milha entrou através do Juarez Halpe, que fazia as corridas lá e conseguiu introduzir alguns quartos de milha para lá. Tem uma pequena criação lá, de quarto de milha e tudo, mas eles são apaixonados pelo Puro-Sangue inglês, entendeu? De velocidade, De velocidade, Puro-Sangue de cancha reta, né? Então, eles gostam desse cavalo, da raça. Eles têm uma história muito bonita, do Rio Grande do Sul, com o PSI, entendeu? E nisso, foi afastando um pouco mais o quarto de milha, né? Começou a entrar um pouco agora,
Acho que tem uns criadores novos lá que estão entrando com o quarto de milha. Eu tive lá, fiz o convite, fiquei responsável por ciceronear eles, mas falei bastante do momento áureo que Sorocaba está passando, talvez acho que um dos melhores momentos da vida, e eles vão vir para cá em alguns leilões expressivos para poder entender qual é esse momento do quarto de milha que é fabuloso. Se a gente pudesse, se tivesse se alguém boasse um grande prêmio naquele tamanho que tinha naquela época, com bastante prêmio, bastante pessoas importantes, eu acho que todo mundo gosta de correr em Carazinho. Eu acho que uma corrida por ano lá pegaria bem. Mas eu acho que há um momento, inclusive, para o Jockey Clube de Sorocaba de aproveitar isso, porque eu acredito que eles gostariam de também participar desse áureo momento de Sorocaba. Então, você vai ver que agora, nos próximos leilões, a gente vai ter... Acredito que a gente tem uma caravana significativa de lá, até para eles poderem entender, porque o que se faz no quarto de milha de Brasil é único, é louvável, tudo que vocês fazem da indústria, da diretoria, desse momento do Jockey Clube de Sorocaba. Eu acho que vem gente do inglês para tentar absorver isso. Principalmente o inglês de velocidade. De velocidade. Eu acho que poderia, né? Você vai os grandes hipódromos nos Estados Unidos, eles são hipódromos de PSI e tem os quartos de milha. Exato. Entendeu? Não poderia ser, pode ser diferente. Lá é de PSI, mas pode ter os quartos de milha, ainda mais que tem trilho lá em Carazinho. Carazinho é uma raia espetacular, onde todos têm grandes lembranças de lá. E não tenho certeza absoluta, se sair uma penca forte de quarto de milha, todo mundo vai junto lá. O pessoal gosta bastante, Adriano está fazendo um trabalho excelente, os parceiros dele estão fazendo um trabalho excelente. Maravilha. É o slogan de Carazinho, a capital da cancha reta brasileira. Eu acho que tem bastante coisa para acontecer lá. Deixa eu te falar agora, vamos pensar, Sorocaba, me conta você, eu não lembro quem você vai poder falar, você é um dos poucos treinadores na profissão de treinador que fez esse intercâmbio lá fora. E teve um momento que foi você e mais alguém, me conta quem foi, e o que vocês observaram, para onde vocês foram, como foram para lá, apoiados pelos os titulares dos ARAS. Me conta um pouco dessa história, desse intercâmbio. Em 2003 eu tinha ganhado o Mega Race com a Daytona Polo, né, do Aras Portofino. Deixa eu só fazer uma parte, porque muita gente aqui não conhece. A gente tem uma audiência também no Puro Sangue Inglês. Mega Race foi vamos contar um pouco dessa história, só para entender a grandeza do teu feito. Nós estamos falando que o Mega Race, posso dizer que saiu da cabeça do Fernando Muniz. E do Gianni, né? Os dois, e do Gianni, os dois amigos inseparáveis. Exatamente. O Fernando com o seu brilhantismo, com as suas ideias fora da caixa, apresenta isso, o Gianni compra o projeto, ele é o pai do Mega Race e lança o Mega Race. Uma corrida que nasce quando? 2000, né? 2001, parece que 2001. Uma corrida que naquela época nascia com R$1 milhão. 1 milhão. Era disparado o maior prêmio da indústria do turf do Brasil, falando de Puro Sangue Inglês, quarto de milha de tudo, e faz um barulho absurdo dentro do mercado e eleva, com certeza, eu tenho certeza que isso ajudou a manter os patamares dos preços dos pontos quarto de milha. Então era uma corrida, se hoje já é uma corrida fora do normal, naquela época era uma coisa completamente incrível do que acontecia. Você vai e ganha essa corrida. Me conta a história. Até hoje, né? É o sonho de consumo de todos, né? Quem não quer ganhar o Mega Race, não é só o prêmio, né? É você chegar para o seu amigo. Eu já ganhei o Mega Race. Isso às vezes o prêmio não é tão gratificante quanto você ficar marcado na história. Exato, ganhadores do Mega Race ficam na história. Muda a história do Aras, né? Muda do Aras, do pai, da mãe, dos irmãos que você vai vender, tudo, né? Então é um negócio muito grandioso. Então em 2003 eu ganhei o Mega Race. Eu tinha perdido em 2001. O Mega Race pro Gianni. Botei 3 na final. Nessa época você estava treinando para quem? Pro Gianni. Pro Gianni. E aí botamos 3 na final, colocamos 3 na final e perdi na Photoshop o Nordic, que quebrou o recorde. Nordic Only, do Mark Nakamura, o filho do 2000. Blaze Bryan. Isso. E eu coloquei 3 na final. Fiz segundo, terceiro e quarto. Tudo ali nele, mas um foi para foto, eu perdi. Em 2003... Você sabe que esse é o momento
onde eu saio do Brasil e vou para fora. Foi meu último ano daqui antes de ir para... Você chegou a assistir essa corrida? Assistido. Tá. Não, eu vi a carreira do Nordic. Isso. E aí então eu saio e vou... Foi esse ano aí. Aí logo no ano seguinte eu saí do Gianni. Aí eu fiquei livre no mercado, fui trabalhar com o Aras Portofino. Com Marcos Ribeiro Leite. Isso. Aí em 2003 já ganhei o Mega Race. Com ele. Com ele. E quem era a... Daytona Paul. A pequena Daytona. É. Aí, né, através disso, ele bolou pra gente ir pros Estados Unidos. Pra mim ir pros Estados Unidos, pra me ver como que era, pra me aprender, né? Aham. E eu fiquei lá com a Dona MacArthur. Dona MacArthur. É uma treinadora. Em Los Alamitos. Los Alamitos. É a meca do quarto de milha de corrida no mundo. É. O que deu para observar lá é que nós estamos muito atrás em vários setores, né? Temos grandes profissionais aqui, não vou tirar mérito dos, Lógico, né? A gente temos, mas os jockeys lá, eles são impressionantes. Eu já fui para lá, depois eu conto essa história. A gente ficou, acho que uma semana em Los Alamitos. O que eu vejo é um feedback que o jockey passa para o treinador. Tipo, ele treina tudo, ele chega, ele passa um relatório, cavalo isso, cavalo aquilo. Eu acredito que eles são mais perfeitos na condução, né? Eles conseguem dar aerodinâmica pro cavalo, eles são o aerofog, né? Acho que isso é muito importante, principalmente pro quarto de milha, que qualquer mexidinha eles conseguem, né, fixar em cima do lombo, do dorso para trás da paleta. Isso é muito importante. Deixa eu fazer uma pergunta, e a gente volta depois no assunto. Você que foi um jockey de inglês, passou no mundo de inglês, o jeito de montar do jockey de quarto de milha é muito parecido com o de inglês ou completamente diferente? É diferente por causa do balanço do puro sangue, né? O puro sangue é ritmo, né? O quarto de milha é uma explosão. Então é um estilo diferente. Fácil, estilo diferente, mas é fácil de você se adaptar. Que um balança, que precisa dar coisa, e o outro você tem que, quanto mais quieto você ficar, porque ele vai muito rápido, entendeu? Tem uma frase que eu gosto muito, eu uso bastante, tem um livro... Para mim e para vários, e talvez é uma unanimidade, o maior criador e treinador de cavalo de corrida de todos os tempos é um italiano, chama Frederico Tesi, do puro sangue inglês, obviamente. E ele diz que equitação é ritmo. Onde você tem ritmo, você tem paz. Aonde não existe a paz, você está com as coisas desconstruídas, o terremoto. Então, pegou e falou, a função do jockey é não atrapalhar o cavalo. Então, você tem que estar no eixo dele. Exatamente. O sangue inglês, você tem esse balanço, né? O quarto de milha não balança, ele treme tudo. Né? A tendência dele é jogar você fora de cima dele. E hoje nós temos profissionais bons, mas eu acredito que ainda não estamos no nível dos jockeys americanos. Acho que vai demorar um pouquinho. Agora, você está falando dos jockeys em si. Agora, no sistema de treinamento, eu sei que hoje mudou, porque faz um tempo que você foi. Naquela época, você identificou diferença? Muita diferença. Lá, quanto mais o cavalo correr, para eles é melhor. Entendeu? Então, eles começam com o cavalo nas primeiras corridas muito cru, sem saber muita coisa, entendeu? E os cavalos vão se adaptando nas corridas, você entendeu? Eles são os caras que usam muito o trabalho, o work, né? O trabalho ali, eles não são os caras de ficar forçando muitos animais para as primeiras corridas, ao contrário do Brasil, que os grandes prêmios mais importantes estão no começo, aonde você é obrigado a forçar. A tirar, a extrair do cavalo. Tudo até fora do tempo que ele precisa para aquilo, entendeu? São coisas diferentes. Então lá, eu fiquei com a Dona MacArthur, chegava lá, ela tinha acho que 80 cavalos, falei, hoje ela vai trabalhar uns 50, eu trabalhava 3, eu falei, não, mas amanhã ela trabalha uns 30, trabalhava mais 2. E ficava naquele negócio. Falei, mas, rapaz, é muito rodador, né? Muito. Eles trabalham na raia muito pouco, os quartos de milha. Porque eles sabem que o cavalo precisa de tempo, né? Não é que nem a gente aqui, que um cavalo chega em outubro e já vai correr em março. Não tem jeito. O pau vai ter que comer pro lado dele, não tem acordo. Isso é uma coisa, já que a gente tem um público de inglês aqui, que eles precisam entender, o grosso do dinheiro no mundo do quarto de milha está nas corridas dos potros, e são as corridas que acontecem no primeiro semestre. Então, é natural que a indústria acaba forçando
todo Sim. o processo, você precisa ganhar dinheiro, você precisa... perde, acaba com a pressa que é obrigatória, né, os treinadores ter, né? Por causa dos grandes prêmios, você acaba perdendo muito ponto bom pelo meio do caminho, né? Entendeu? E nós aqui, como corrida de cavalo velhos, ainda não estamos tão grande ainda. Precisamos chegar nisso para você ter o tempo. O que você não conseguiu ganhar como ponto, você poder ganhar como cavalo velho. Né? Tem uma frase que eu não me recordo quem falou aqui no podcast, mas que diz o seguinte: o que mais quebra cavalo de corrida não é pista dura nem carga de treino. É a pressa de gente que quer resultado sem respeitar o tempo do animal. Um cavalo de corrida não se fabrica, ele se constrói. Então, esse tempo Tudo. É fundamental para... Se definiu tudo. E hoje eu era empregado, né? Eu tinha que fazer tudo também. Eu nunca concordei com isso também, de você apurar. Hoje eu não concordo, entendeu? Hoje eu tenho uma cabeça, aliás, que a maioria dos cavalos são meus. Então, pressa zero. Se ganhar ou não ganhar... Ele vai fazer no seu tempo. Né? Eu quero que ele tenha chance... de mostrar o seu talento, né? De mostrar... Eu levei 54 anos para estar aqui hoje com você. Porque o cavalo não pode esperar um pouquinho. Por que tem que ser em 5 meses, né? Concorda? Não. Então, a minha cabeça é totalmente diferente. Eu acho que se naquela época que eu treinava com a cabeça de hoje, eu não tinha ganhado todas aquelas corridas, que eu nem ia ter coragem de fazer aquilo que eu fazia nos cavalos, entendeu? Então, eu acho que cada tempo você tem que seguir seu tempo, sua maneira. Mas eu acho que agora, eu acredito que o quarto de milha está vivendo uma fase muito grande, muito maravilhosa para todos nós, né? Nós vamos falar disso, porque tá, o clima, a vibe, a energia do Jockey Clube de Sorocaba está fantástico. Vou fazer uma parte aqui, nós estamos tomando um vinho de um dos nossos apoiadores, a Loyal Vinhos. Isso não tem nada, foi o acaso que nos forneceu, é um vinho português. Olha o nome do vinho. Mula Velha. Mula Velha, é um vinho português. Obrigado, Loyal Vinhos. Se vocês quiserem, entrem em contato com eles. Eles acabaram de abrir fora o site que vocês vão poder ver toda a carta, o portfólio de vinhos. Eles são muito fortes nos vinhos europeus. Eles acabaram de abrir uma loja excepcional, incrível aqui do lado do estúdio onde a gente grava. Façam a visitas para Loyal Vinhos. Obrigado, Loyal Vinhos, está sendo um prazer. Vamos brindar? Opa! A gente já brindou várias vezes, eu não sei nem quantas vezes eu já brindei com você. Afinal, a gente está fazendo uma conta, são mais de 25 anos que eu te conheço, mais de 25 anos. Tem muita história, hein? Que estamos aqui ainda juntos. Tem muita história. Vamos falar do grande momento do Jockey Clube de Sorocaba. A gente teve, aquilo é uma ação de uma turma de apaixonados, mas eu acho que eu acompanho você muito mais, você acompanhou desde quando começou lá em a Pedra Fundamental em 86, as primeiras corridas em 89. Mas eu vou falar para você, eu que rodo bastante o Brasil, vejo bastante a qualidade dos hipódromos, as canchas e tudo mais. Eu acho que a gente está num dos melhores momentos, se não o melhor momento do Jockey Clube de Sorocaba. Então, o Jockey Clube ele teve um crescimento nesses últimos 5 anos maravilhoso, espetacular. Através de quê? Premiação, a quantidade de cavalos que aumentou, quantidade de carreiristas que entraram novos. Muita gente nova. A quantidade que aumentou de corrida em outros estados. Exato. Em outros países. Bolívia, Paraguai, Chile, cresceu demais. Os estados estão crescendo demais. Agora mesmo está crescendo muito Piauí, Roraima. A gente teve agora, acabou de ter Normandia. Sim, Normandia está crescendo muito. O Mato Grosso já é grande, já tem o Mato Grosso do Sul. O Rio de Janeiro tem os grandes criadores, mas está começando as corridas. Então, isso fez tudo o quarto de milha crescer. E para tudo isso acontecer, Sorocaba é a mãe. Sorocaba, ele vem vivendo uma fase muito grande, muito cavalo. Nós temos mais de 450 animais dentro do Jockey Clube de Sorocaba. A informação que eu tenho é que se você precisar colocar um cavalo hoje lá dentro, você quase não tem baia mais. Muito inclusive, se vocês forem fazer a visita na Vila Hípica, vocês já vão ver novas construções, novos grupos de cocheira surgindo. Porque ficou muito grande e a quantidade de corrida que tem. A gente tem corrida um ano inteiro, em 15 dias.
A média dos grandes prêmios são de 250 mil premiação. Fora o Mega Race, que é 1 milhão, o Brasília é 1 milhão e 200, o Porto Futuro é 1 milhão. Não. Então, quer dizer, é muito dinheiro. Só em Sorocaba, então vejam bem, só em Sorocaba você tem 3 corridas distribuídas no primeiro semestre do ano com 1 milhão ou mais de reais agora. E então a média os outros de 250 mil. Fora os torneios que saem pelo meio do caminho, páreo comum. E sem falar a grandeza da social, onde você recebe a família, os amigos. Tá muito gostoso. Tá muito gostoso. Embaixo... O público vai lá, se diverte, aposta, tudo. A tecnologia hoje, a transmissão ao vivo, tudo, com drone. Para quem não conhece, tem aqui embaixo, vamos deixar no GC, o site do Jockey Clube de Sorocaba. É muito interessante, porque muita gente não sabe, mas é gratuito. Você pode entrar lá, passar um final de semana divertido com a tua família, ver corrida. Embaixo tem comida excelente, lanchonete. Se você quiser ficar em cima nos camarotes, você pode reservar. Tem um buffet excelente, coordenado pelo nosso amigo Bellini há bastante tempo. Comida boa, bebida boa, vai se divertir bastante. E muito provavelmente, nesse final de semana, deve ter um leilão subsequente, que você vai poder ir e entender desse mercado fabuloso do quarto de milha. Eu acompanho há muitos anos. Para mim, o trabalho que essa diretoria vem fazendo é excelente. Não, fantástico. O que a gente precisa entender é essa turma que nos assiste, que não é do meio, começar a frequentar e entender desse mundo. E para isso, nós estamos com o cara mais inteirado, que está comandando uma empresa leiloeira, uma assessora. Você vai me explicar exatamente o que é e contar dessa parte quando você saiu da indústria e passa a assessorar o comércio de cavalos dentro do Jockey Clube da raça. O Gildo é um especialista em quarto de milha de corrida, diferente, isso eu acho que é um dos teus grandes méritos, diferente de tantas outras empresas que fazem de tudo, e tá tudo certo, não tem nada de errado disso. O Gildo vive e respira quarto de milha de corrida em todas as fases do processo, de baby, embrião, desmamado, cavalo velho, vender para fora e tudo mais. Me conta um pouco quando começa a tua carreira indo para a parte de assessoria. Então, aí quando eu saí a segunda vez, já tinha saído não estava mais treinando, eu parei de treinar e eu estava num leilão do Fazenda Bela. Tava lá, eu não quero treinar. Aras Fazenda Bela. Fazenda Bela. Quem Roland Easy. Roland Easy. Isso é uma coisa que a gente falou esses dias. A gente fala com tanta... Porque a gente está no meio, fala com tanta frequência. Vocês acreditam que o pai do Corona Cartel era de um brasileiro? Nós estamos falando de um dos maiores pilares da raça e a gente teve o privilégio não do Corona Cartel, do pai dele frequentar aqui. Eu mesmo tive égua, filha do Roland Easy. Eu lembro da Roland Easy numa Super Sound Charge, que era outro cavalo do seu Wellington Germano de Queiroz. Então, para você ver o quanto os brasileiros são arrojados nesse mercado. Mas vamos lá. Aí você tá lá no leilão. E aí recebi um convite para me ajudar a fazer uma assessoria no leilão. Quem te convida? Agora fugiu até o nome do Aras. Eu tava com a cabeça aqui, mas até eu lembro. E aí foi convidado e eu falei, rapaz, mas eu não sei como que faz isso. Aí ele falou, não, você tem que saber que você é um dos mais velhos aqui no quarto de milha, digamos tudo. Assim, conhece a história toda, você vai poder me ajudar. Pô, legal. Aí fomos lá, fiz KWV. Wilson Dosso, o Papi lá. Mas já era um leilão de velocidade ou não? Era leilão de velocidade. Ele comprava os quartos de milha, entendeu? E fazia uns leilões com égua, com ponto. Ele comprava e fazia os leilões. Nesse momento já tinha a função do assessor? Já tinha. Já existia? Já tinha, mas eu não sabia de nada. Aí cheguei lá, primeira reunião com o Aguinaldo, meu amigão Aguinaldo, né? Agostinho, Aguinaldo, fantástico. Uma das vozes mais belas do Brasil. Ele emociona. Ele se assistiu à abertura de leilão com ele, te prepara. Nossa, eu vou falar para você. Eu peguei ele uma vez, e falei, nossa, Aguinaldo, pelo amor de Deus. Eu vim as lágrimas, não é que eu quase não, eu vim. Ele toca. Aí conversamos, expliquei para ele mais ou menos, ajudei um pouco ali. E ali comecei a minha vida de assessoria de leilão.
E comecei mais, assim, não tanto para ganhar o dinheiro, e sim começar a fazer minha marca, né? A marca GL, aí trabalhava, ia lá, coloca meu nome que eu vou lá, tal, e nisso e tal. Nesse meio tempo... E nesse momento a tua atividade profissional era isso? Só essa. Você pagava os boletos desse jeito? Pagava os boletos, ganhava bem pouquinho, viu? Bem pouquinho. E eu viajava, ia para lá, ia para cá, ia para lá, e nisso começou a aparecer. Aí comecei também a trabalhar com o Rodrigo Costa Henriques. Sim, Ele Campos de Goytacazes. Meu amigão do peito, o Digão. E ele fazia os leilões com trabalho, rédeas e velocidade. Aí nesse ponto que você chegou. Que chegou um ponto que eu falei para ele, eu acho que não tá legal. Para mim, não. E eu não quero mais trabalhar dessa forma. Separa as modalidades que eu vou conseguir te ajudar mais. Você vai ter mais embasamento. Sim, porque na hora do trabalho eu tô fora. Aí na hora da rédea vem o outro. Aí na corrida eu entro e os públicos não são os mesmos. O cara da rédea que é o da rédea, o do tambor que é o do tambor, da corrida que é a corrida. O mundo inteiro, não é só no cavalo, ele então, vive hoje um processo de especialização. Você quer a corrida, aí que você queria entrar 00:30, você não ficava esperando. Aí eu perdia um cliente. E através... Ele também, uma visão muito grande sobre o cavalo, muito inteligente, mente aberta, falou, vamos fazer o teste. E aí fez assim. E aí deu certo. Sem dúvida, né? A especialização, eu acho, hoje é um dos fatores mais importantes em todo o segmento. Aproveitando esse gancho, já que a gente está falando de dinheiro, está falando de especialização, o nosso outro apoiador é a Track Capital. Track Capital é uma das boutiques, das melhores boutiques de investimento aqui em São Paulo. Entrem no site dele, eles podem te assessorar completamente em todas as operações possíveis. Constituição de offshore, conta no Brasil, conta lá fora, administração de recursos, carteira administrada, fundo exclusivo, processos de M&A, se você tem alguma coisa para fazer no mundo de fusões e aquisições, a Track Capital pode te assessorar completamente nisso. Inclusive, a gente teve uma conversa, depois a gente vai falar nisso, teve alguém que acabou exportando um cavalo no mundo do puro sangue inglês e eles podem fazer esse tipo de assessoria, como você recebeu o dinheiro lá fora, como trazer o dinheiro para o Brasil, tudo de maneira legal, transparente, eles podem te assessorar completamente nisso. Track Capital, um dos nossos apoiadores, obrigado. Mas me conta lá, aí você volta... Então, aí nessa parte, tudo que você falou é fundamental. Eu posso ser bom, mas não posso ser bom em tudo. Então, você até tenta, mas não consegue. Não, ninguém vai ser bom em tudo, né? Nem meu pai conseguiu, Jesus Cristo. Então, o que você precisa? Você precisa se posicionar no que você é o melhor. Como eu nasci no quarto de milha de corrida, como eu vivi na corrida, tinha que ser corrida. Eu não participo da vaquejada, eu não posso saber tudo da vaquejada. Eu não fico na rédea, eu não sei. Então, quando a gente começou a direcionar os assessores, cada um para cada modalidade, cresceu tudo. Você vê que os treinadores de os assessores de vaquejada estão aí em cima, eles são bons demais. O de tambor ficou para cá, bons demais. E eu na corrida fiquei aqui, entendeu? Exatamente, Não, a diferença é brutal, porque quando você vai conversar com um cara desse... você pegava um assessor antigamente, ele queria vender tudo, rédea, corrida, nada a ver. E outra, o comprador... partindo do pressuposto que os compradores do outro lado são pessoas de sucesso nas suas atividades, é óbvio que a gente acaba percebendo que é só blá blá blá. Sim. E que consistência tem muito pouco. Agora, quando você pega as histórias, Marie no tambor, você na corrida, é óbvio que você percebe que você tem... Os de vaquejada que vivem a vida, né? Eu vivo o Jockey Club desde 78, hoje, você vê, nós temos, sua égua tá lá nas minhas cocheiras. Vamos falar disso daqui a pouco. A gente vive lá, a gente gosta de treinar, tô com os treinadores todo dia, a gente vive aquele mundo todo dia, então participa. Então, eu tenho o que falar para você. Você quer me saber de um cavalo, perguntar, eu tô familiarizado. Minha família é aquilo ali. Então, vou falar toda a história para você. Então, acho que essa divisão dos assessores foi muito importante. Foi um passo que eu dei e, graças a Deus, Deus me abençoou bem. Eu, no cavalo, eu sempre falo, eu jogo Clube de Sorocaba. Foi minha vida, sempre se dei bem lá, graças a Deus me abençoou lá, criei meus filhos formados, e tudo que eu tenho, graças ao meu trabalho, eu jogo Clube de Sorocaba.
Gildo, uma coisa, eu tive acesso a uma estatística interessante, a gente não tem noção disso, mas todo mundo sabe, esse número é muito batido até, muito utilizado pela indústria do cavalo. A indústria do cavalo, de maneira geral, é uma estimativa dela movimentar por ano no Brasil 30 bilhões de reais, o cavalo inteiro, a indústria do cavalo. Para se fazer, estou falando com o Ministério da Agricultura, para se fazer uma conta, é mais ou menos essa. Se fala que a cada potro nascido, você gera 5 empregos indiretamente, direto e indiretamente. Então, tanto o cara que está na fazenda, o cara que leva serragem, o motorista do caminhão que transporta a ração, a indústria de ração, a indústria de medicamento. Então, você acaba gerando 5 empregos diretos e indiretos. Porém, quando você trabalha no mercado de alto rendimento, que é o caso dos atletas dos quartos de milhas do Jockey Club, esse número sobe para 10. Por quê? Você tem fisioterapia, você tem veterinário todo dia, exame hemograma. Então, os atletas de alto rendimento exigem muito mais acompanhamento. E isso é maravilhoso. Você estava contando a tua história de viver lá, de criar tua família, de sustentar todo mundo com base disso, graças à indústria do cavalo de corrida. O Jockey Club ele cresce, né? Ano a ano, essa diretoria nova que entrou agora aí, as outras sempre maravilhosas, mas essa deu um ajuste, um up maior agora, e o Jockey Club está crescendo muito. Acabamos de falar que não temos baias para levar cavalos para lá. Você entendeu? E agora, também lá no Jockey, o Jockey deve crescer muito mais agora com o parque da Cacau Show ali do lado, que é 7 mil empregos direto e indireto ali dentro. A região todinha tá vivendo um up muito grande. Os hotéis, parece que vão construir um resort. Então, nesse meio, o Jockey Club vai junto. Vai junto. Ainda mais pra gente que vai passar o final de semana. Eu sou de São Paulo e você que é do Brasil. Agora você vai ter uma estrutura hoteleira ali próximo que você vai poder utilizar e poder depois ir pro teu... Você vai pro seu lazer, que é o cavalo, a família fica lá no Cacau Show, no resort, e você vai brincar. Você vai ver o quanto vai crescer o Jockey Club de Sorocaba. Para quem não conhece, Jockey Club de Sorocaba, quilômetro 86,5 da Castelo. Você indo de São Paulo para o interior, ele está à margem direita, super fácil, você não vai pegar 1 metro de estrada de terra, nada. Vai ser super bem recebido, entrada gratuita. Não esqueçam, você que gosta de corrida de cavalo, se está longe daqui, acompanha quando tem o ao vivo pelo canal no YouTube. Se você tiver a oportunidade, vá fazer a visita, vale a pena. Me fala agora os principais eventos. A gente deve soltar esse episódio para final de abril. Então me fala os eventos de maio para frente, o que você faz de assessoria. Agora 12 e 13 é o Brasília Futurity, né? Provavelmente a gente não vai soltar esse episódio antes disso. Nós temos o leilão do Aras Porto Fino, né? Um dos maiores investidores da raça. Do quarto de milha. E esse grande prêmio é 1.200.000 a premiação, né? Então, 1.200.000 de bolsa. De bolsa. 1.200.000 que vai se resolver num final de semana. Sábado e domingo. Sábado os cavalos correm a eliminatória. E domingo eles correm a final. Então, em um final de semana agora, que provavelmente a gente vai, quando subir esse programa, já vai ter acontecido, mas a gente vai ter a distribuição de uma bolsa de 1.200.000. Logo em seguida, com 15 dias, é o grande leilão mais esperado, que é o do Aras Prata, né? Do Érico Braga e do Eriquinho, né? Você tem mais propriedade para falar isso. Posso dizer que é a maior média de todos os leilões? Sim, sempre alcança. Faz uns anos para cá, ele vem alcançando. E isso... Você sabe que eu sou ganhador de corrida com criação deles, né? Eu sou uma filha do Sign to Fly há 20 e tantos anos atrás. Luiz L. Barbosa, que me treinava na cocheira do seu João Marigo. E aí tem uma história fantástica. Acho que o Nilson vai lembrar dessa história. Eu sempre trabalhei em mercado financeiro, saio do escritório, naquela época a gente trabalhava de terno e gravata, e vai todo mundo assistir a corrida, quando a gente correu os quartos de milha no Jockey Club de São Paulo, nas quinta-feira à noite. Nós tínhamos corrida lá. Quinta-feira à noite, todo mundo de terno e gravata.
Vamos assistir essa corrida. Minha égua abre a pedra como azarando o pai. Lembro até hoje, pagava 13,2 para 1, 13,1 para 1. Meu, eu peguei e falei... Só você que acreditou. Só eu que acreditei nela. Ela vai e ganha. Eu tenho uma foto, sou ganhador de uma corrida de quarto de milha no Jockey Club de São Paulo. Nossa, foi... A gente não tem noção, né, de o que é ganhar uma corrida de cavalo, por mais comum que seja a corrida. Um grande prêmio, então, nem se fala, mas... Eu acho que o ganhar não é só o dinheiro, né? Não é você ganhar o prêmio. A satisfação de você ganhar uma corrida em Sorocaba, eu acho que não tem preço. Eu vejo... Vocês mesmo, quando ganharam a rainha lá, vocês quase destruíram o Jockey Club, você e o Stanley, ainda pra cima de mim, ainda pra ajudar. É verdade, foi pra cima de você, né? Da Decherina, vocês ganharam a rainha. Então, mas a emoção é uma coisa tão grande e a tensão antes de correr é uma coisa que movimenta seu coração. Porque se você medir sua batida cardíaca lá, se você for em 15 dias lá, pô, você não vai ter problema cardíaco, porque o coração cria musculatura, que fica... É muito bom. Essa sensação, essa dor na barriga, essa vontade de ir no banheiro, o coração saindo pela boca, rapaz, você vai lá, você cura seu corpo todinho lá, né? Não, as pessoas não têm ideia. Eu tenho uma frase de um velho turfista do Puro Sem Inglês, acho que é do Jaime. Eu escutei ela recentemente em algum lugar, que diz que ganhar uma corrida de cavalo é uma das maiores emoções que um homem pode ter vestido. Todas as outras, maior do que isso. Sem roupa. Rapaz, eu tenho numa das corridas correu uma égua minha e meu menino mais novo não pôde ir, o Cauã, né? E assistiu na televisão. Então ele sobe no sofá, vai. Aí perdeu. Ah, Matunga! Começou a chorar, cara. Então, é muita carga de emoção colocar. Sua filha ainda tá novinha. Quando ela tiver grande, então a emoção que os filhos da gente têm com o cavalo da gente correndo, cara, você fica emocionado de ver a adrenalina deles já desde pequeno. Eu acho que isso que movimenta o quarto de milha, que o quarto de milha tem uns que gostam de jogar, outros gostam de, né? Eu não sou do jogo, mas... Idem, também não. Eu poderia ter sido um grande jogador, eu não nasci, não gosto de nenhum tipo de jogo, então é eu, entendeu? Joga assim pra torcer no meu cavalo que vai correr, mas nada pra ganhar, ficar... Mas é um negócio fora do normal, né? Eu penso assim, existem algumas escalas de emoção que você pode tirar do cavalo. Eu só participei como proprietário, que já é fantástico. Agora eu imagino você como treinador, que o teu processo, você pegou aquele bicho, chegou de potro, conheceu, teve que mudar. Não, ela treina assim, não, muda. O teu envolvimento e o teu emocional é outro... O treinador ele fica muito nervoso antes, né? Antes, mas na hora da corrida mesmo ele consegue ser gelado, entendeu? Mas antes, lógico, tem uma cobrança em cima, você fica um pouco tenso, ansioso, né? Eu mesmo, quando eu ganhei o Mega Race com a Daytona, que eu vi que meu jockey levantou lá, eu fiquei em cima do box assim, eu não consegui descer. Porque eu vi que eu tinha ganhado, só que eu não tinha certeza. Mas eu falei pra ele, vai embora. Por que ele levantou antes? Eu falei, será que ele vem fazendo o último? Aí quando eu vi lá ele de pé lá, no Mega Race, uns 250 pra Chedes, já levantou a posição. Aí lá no final ele comemorou, eu falei, ganhei. Aí anunciou, Daytona Paul. Aí eu travei. Isso é uma pergunta que eu queria fazer. Vocês estão lá no box, diferente do Puro Sangue Inglês, no quarto de milha, os treinadores é que vão pro larga, que vão pro box largar. Como vocês, tive em Carazinho esse final de semana, lá o processo é simples, alguém entra na raia ganhadora para sinalizar, essa raia... Como que você no box de Sorocaba... Se a raia tiver seca e levantar pó, o treinador só vê o cavalo dentro do box, depois não vê mais nada. Não, mas agora com a transmissão, tudo, na hora já anuncia ali no partidor, mas o treinador é o único que não vê a corrida. Mas tem um microfone, tem um alto-falante lá que fala com vocês? Fala pro start, né? Como o start tem o rádio, eles tudo tem um rádio, ganhou o número 5. Você já então sabe. Vocês são avisados pela... Sim, pelo rádio. Mas o treinador é o único que não vê a corrida, é o treinador. Ele não vê a corrida. Ele só vê o larga ali, aquele meio ali, lá pra frente é só Deus e quem for. Meu Deus, eu fico imaginando e isso. E o cara tudo. fica tenso assim, vai.
vai cavalinho, vai matunguinho. Aí você fica nessa aí. E lá de Sorocaba é exatamente isso, né? Se você tá lá atrás e a pista tá seca e subiu, você não vê mais nada. Nada. Você não vê nada. O quarto de milha levanta uma poeira que é... Muito, ele levanta porque ele vai correndo muito rápido por ano, né? Vou chegar aqui, agora vamos ter uma sessão de perguntas para você, você vai me responder. Se eu lhe dissesse que você poderia criar o cavalo perfeito, você é o criador, você vai lá juntar. Quais são as 3 qualidades essenciais que você quer ver num cavalo? Que você vai treinar. Aqui eu vou treinar? Que se você tivesse na tua função de treinador. Eu, primeiro de tudo, eu gosto de olhar muito o biotipo do cavalo, né? Morfologia dele. O tamanho, às vezes, o cara acha que o tamanho é tudo. Não é. Eu acho que o conjunto. A proporcionalidade. Sim, o conjunto do cavalo. Através desse conjunto, você vai olhar o pai. Natural. Então, pera um pouco, vamos lá. São 3 características, pode ter várias, mas vamos falar. Primeiro, morfologia. É o mais importante, você olhar ele, né? Segundo... Entendeu? Porque eu acho que no cavalo tudo é aerodinâmica. Também igual um carro de Fórmula 1. Então, você tem que ver a combinação, né? É forma versus função, né? Exatamente. Você tem que ter uma forma que tem uma função. Exatamente. Eu penso dessa forma. Quando eu estudei para ser ferrador... Esse rapaz, ele estava defendendo uma tese. E esse cara era torneiro mecânico. E defendeu uma tese de sustentação e locomoção. Sustentação e locomoção. Tem sustentação, tem locomoção. Forma versus função, Exatamente. Aí eu aprendi muito a ver o cavalo dessa forma. Sustentação e locomoção, que é a aerodinâmica do cavalo. A morfologia. Morfologia completa dele. Então, primeiro morfologia, depois... O pai, né? Você vai olhar o pai. Genética. A genética, o pai. Aí olhou o pai... Sangue. Tem uma amiga nossa que fala bastante disso, posta bastante sobre isso. E ela vai estar aqui contando a história dela, Juliana, do Aras Uruguaiana. Máquina, nossa amiga. E ela fala bastante, sangue não é água. E se não tiver genética, não tem nada, né? Não, você vai ter que olhar o pai, porque através do pai você vai olhar a mãe. Você lembra de alguma história de um filho de... vou usar essa expressão, de tatu com cobra, ou de um pai nada a ver com uma mãe também nada que possa ter produzido alguma... Eu conheço o Gil do Six. Foi um craque. Quase quebrou o recorde. Gil do Six. E era pai... Não, ele não era filho de um matungo. Ele era filho do Fresh of Steam, que foi um craque. Mas a mãe não tinha nada. A mãe era um apêndice, praticamente apêndice. Nem mexer com corrida. Agora, o que você está querendo dizer, se dois matungos deram filho corredor. É isso? Não, a gente não vê porque eles não usam. Não tem nem o teste para isso. Não tem. E nós deveríamos testar muito mais os nossos cavalos também, que usam poucos, entendeu? Os reprodutores. Os craques nossos são usados poucos aqui. Procuro mais sangue importado, né? Então, você não consegue ver um cavalo que é ruim, que foi ruim na corrida... Ruim, matungo, virar garanhão. É muito difícil. Então vamos lá, recapitulando. Primeiro, morfologia. Depois, genética. Qual é o Você tem que escolher 3. Eu sei que se eu desse uma lista, você ia ter 10. Qual é a terceira qualidade que você gostaria de ter no teu cavalo? Que você vai treinar? Que eu vou treinar. Você já praticamente é a base de tudo isso, né? Entendeu? Se você tem a morfologia, o indivíduo, você tem o pedigree, né? Eu acho que o mais importante é você tentar olhar a criação dele, então seria, né? Olhar a criação. A base dele, de onde ele veio, o resultado que esse Aras teve, o que ele trouxe. É uma aula de consultoria, né? Ele já está dando assessoria para vocês comprarem cavalo. É bom. Não, você... Às vezes tem, tipo assim, você começando agora, de repente você vai criar pouco, mas vai criar com tanta qualidade que você pode ter grandes cavalos correndo. Porque é difícil, né, Júlio? Ainda mais no quarto de milha, que é uma explosão muscular. Você pode ter tudo isso. É possível você ter um cavalo morfologicamente ok. É possível você ter sangue, porque sangue você compra. Se você... comprei aquele ventre, cruzei com isso, tudo bem. Mas se você criar errado, não dando os nutrientes corretos, essa estrutura toda morfológica perfeita... Não vai ter. Não vai aguentar. A criação é a base de tudo. A criação é a base de tudo. Você tem que criar... vamos supor, eu, Gil do Leite, viro criador.
Então, comprei os melhores garanhão, comprei as melhores éguas e vou criar 5. Eu vou criar bem, vou criar com amor, porque o quarto de milha de corrida, ele não aceita o atraso, ele não aceita o erro, ele não aceita você deixa para dar amanhã. Ele tem que ser perfeito, tem que ser todo dia aquele batidão, para ele poder chegar um atleta. Quando ele entra no leilão, ele já tem que entrar praticamente um atleta. Ele tem 1 ano de doma para estrear, mas ele já tem que entrar pronto. E se ele não tiver base, não consegue. Ele não vai aguentar. Não tem força, não tem força para Agora, puxar. uma coisa que eu percebo, observando, rodando tudo, tanto dos aras grandes e que ganham estatística, tem muita paixão no nosso negócio e eu vejo, com raríssimas exceções, as pessoas, os criadores, eles realmente se doam no processo de criar, Muito. dando o que pode ter de melhor para poder produzir um potro, né? Muito, criam com a família, com os filhos, com o neto. Isso é muito apaixonante, né? A criação do quarto de milha é muito apaixonante, né? Gildo, deixa eu fazer uma outra pergunta. O que passa na sua cabeça quando você vê um cavalo que você... é que você já saiu da função de treinador. Hoje a tua função maior é como assessor, como conselheiro, como advisor aí dos proprietários que estão nessa indústria. Você lembra assim, de casos específicos? Você indica um cavalo, esse proprietário que confia na tua consultoria vai lá e compra, eu sei de vários casos, e aí esse cavalo vai lá e ganha. O que passa pela tua cabeça? E estamos falando de gente que às vezes não está presente vendo o animal. Você assessora um monte de gente que está espalhada nesse Brasil todo. E você fala, ó, vai nesse que esse... O que passa na tua cabeça? Eu acho que para aquele cliente que foi campeão, eu consegui dar um up a mais na vida dele. Porque vai trazer uma lembrança para sempre. Para sempre. Com certeza, sou um grande amigo dele, que indiquei e proporcionei essa felicidade para ele, entendeu? E o nosso objetivo, vendendo o cavalo, é tentar passar as maiores informações que ele procura. Porque para você acertar onde está o craque, o cavalo bom, é muito difícil. É difícil. Eu posso conhecer tudo de cavalo, mas ninguém vai acertar. Não é uma ciência exata. Nunca vai ser. É muito difícil. Então, quando você consegue um êxito desse, de um colega seu, de um amigo seu, de um cliente seu, pô, o Gildo me indicou, comprei, pô, Gildo, gostei daquele cavalo, o cavalo tá ganhando, minha família tá feliz. Você arruma mais uma família, mais uma pessoa da sua família, porque cria um vínculo muito grande isso aí, cria um vínculo isso aí. Você mesmo tá falando uma história de correr em São Paulo, você vê, cria um vínculo aí, ó. Entendeu? Não, você não apaga... A corrida cria vínculo, entendeu? A gente conhece pessoas aí, eu mesmo, desde que eu tô no quarto de milha, nunca tive nenhuma inimizade, nunca tive nada. Então, cresceu muito o quarto de milha. Até um tempo atrás eu conhecia todo mundo. Agora hoje é possível. Mas muitos me conhecem e eu também não conheço, né? Porque eu vivo na televisão e tal, devem me conhecer. Eu tenho a experiência própria, várias vezes eu já usei o aconselhamento do Gildo e posso afirmar que quando você pede um aconselhamento, mesmo que ele esteja envolvido, ele fala exatamente, você me falou, ó, isso não, essa daqui, ó, tem um desvio de aprumo ali. O mais importante é você saber o que o cliente quer. Exato. Qual que você gostou? De repente, eu gostei desse. O que você acha? Eu falo, eu preferia esse pela mãe, esse aqui pelo biotipo, esse aqui tem uma saída melhor de pescoço, tem uma perna melhor. Você tem que estudar. E tem um preço, cada um vai ter um preço de mercado. Então, você tem que ver o que você quer. O mais importante é você saber o que o cliente quer para você poder ajudar ele. Não a minha opinião. Porque a minha opinião, às vezes, não é a sua. Exato. No começo que eu trabalhava, o cara... Ô, Gildo, gostei desse cavalo aqui. E eu começando a falar, rapaz, não compra esse matungo não, compra aquele. E eu comecei a perceber que eu estou errado. Porque se a gente soubesse onde está o cavalo corredor, ninguém vendia. Exato. E de repente aquele que é matungo dá um corredor e aí o cara vai me incriminar pro resto da vida. Então, o mais importante é você saber o que o cliente quer e nisso você poder ajudar ele, entendeu?
Não, esse bate-bola, acho que é essencial. Muito importante isso aí, muito importante isso aí. Vamos entrar agora para algumas reflexões pessoais. Você está nessa indústria desde sempre. Então, você nasceu nela. Você nasceu nela. Praticamente. Quantos anos você está? Eu vou fazer 55. São 55, a gente pode falar que com 6, 7 você estava ali desfiando alface? Para Jaú eu fui em 78, né? Tá. Tinha 8 anos. Tinha 8 anos de idade. É que você foi para Jaú lá, mas você já nasceu nesse meio, então o cavalo é tua vida. Sempre foi, vai ser, Sempre não tem foi. jeito. Pode não ser de todos os meus filhos, mas do Diego já é. Do Diego já é. Diego vai estar aqui futuramente, a gente vai bater um papo e aí na dupla para falar de mercado. Mas vamos falar o seguinte, então são desde os 8 anos de idade se envolvendo nisso, e eu sei que a gente recebe, todo mundo, poxa, sou apaixonado por cavalo, queria participar desse mundo, queria trabalhar com isso, queria isso, aquilo, outro, blá, blá, blá. Mas vamos lá, vamos contar um pouco qual foi o maior sacrifício que você acredita que você fez para continuar nesse negócio? O que você teve que abrir mão para falar assim, a minha paixão, meu sustento é isso, e todo mundo tem que fazer isso. Então, o que você se sacrificou na vida pessoal? Eu não, mas todos que trabalham no jockey, né, os treinadores, que a gente viemos desde lá de 78, se encontramos com outros em 80, 81, 83, e tem 4 ou 5 treinadores, vou citar dessa forma para poder te dar a resposta. Uhum. Esses 5 treinadores, citando assim, o Levi, o Rivaí, o Zé Bispo, o Tavares, o J. Tavares. Na verdade, a gente deixa de viver, né? Porque são 40 anos aí, mais de 40 anos. Acordando cedo, 4 horas da manhã, sem férias, sem nada, sem domingo, sem viajar com a família, sem nada. Você deixa de viver, cara, uma vida que poderia ser um pouco diferente, deixa de viver para a família, você deixa de viver para os filhos. Outro exemplo, Diego. Não que o Diego foi mal criado assim, o Diego é formado, é engenheiro. O Diego é bem educado. E ele é formado, certo? Mas eu não pude dar atenção pro Diego que eu dou pros outros agora. Porque você estava num momento que era a intensidade da exigência do teu trabalho. Naquele trabalho você não tem folga. Quando você vira treinador de cavalo de corrida, que você quer lá, você tá todo dia. Você esquece, não é que você esquece, você acaba ficando tão fixado naquilo que a família... É o que coloca, você abre mão. Então, se é uma coisa que eu abri mão, vamos falar de nós todos, fomos que a gente viveu a vida inteira lá dentro e vivemos pouco. A nossa história de vida é pouco. Você fez isso? Não. Você já foi? Não. O que você fez? Respirei cavalo. Só fiquei no jockey. Exatamente. Então, por mais que seja, que não queira aceitar, nós vivemos pouco. Entendeu? O Diego já viveu mais, os meus filhos vão viver mais do que eu. Ter mais experiência. Mais experiência. É experiência de vida mesmo. A gente nunca saímos de lá. Somos meio broncão, meio fechadão, meio entendeu? Ali. Não tem. Você chega final de semana, 3 férias por mês. Não existe. Não existe. Para nós não existe isso. Lá, final do ano, vai viajar, ficar 30 dias. Se eu falar para você que agora, de 5 anos para cá, que eu tô ficando 30 dias de férias. De 5 anos para cá. Esse coisa final que você nunca teve. Nunca tive. Porque as pessoas não sabem, só para explicar, no momento que cessa as corridas em Sorocaba ali para novembro, não é o momento que parou a coisa, porque os potros novos chegaram. Dá mais trabalho ainda. Você precisa fazer todo o processo para deixar eles prontos para quando... porque, parou as corridas, então tá todo mundo folgado. Não, ao contrário. Não tem jeito. Você trabalha mais com os potros. Depois que os carros estão correndo é fácil. Dura até chegar lá. Entendeu? Voltando nessa mesma pergunta do sacrifício, valeu a pena? Muito, muito. Eu não posso... Eu agradeço todo dia a Deus de estar no quarto de milha, Jockey Clube de Sorocaba, porque minha família vive muito bem. Eu não sei se eu tivesse outra profissão, eu seria tão bem, né? Como eu consegui ficar, entendeu? Com o trabalho. Sim, lógico. Não tem como. Falando nas reflexões pessoais, se você... Olha a pergunta que eu vou te fazer. Vamos lá.
ela não é relativa ao cavalo, ou é um cavalo, que você treinou. Então não é dos teus cavalos. Se você pudesse voltar no tempo e treinar um único cavalo da história do quarto de milha, qual seria? Não dos teus. Não dos meus? Não dos teus. Qual cavalo você... Na verdade, eu estou pedindo qual cavalo você admirou. Rapaz, eu nunca tive sonho assim de treinar cavalo dos outros assim. Não é pelo bicho, não estamos Pelo falando animal. Acho que o Boava Braia. Boava Braia. Quem treinava? É o Zé Bispo. Zé Bispo, seu grande amigo Zé Bispo. É, meu amigão. Esse cavalo é um cavalo na época que, geralmente, os potros e os cavalos velhos, que são os derby, os derby marcam melhor do que os potros. Sempre. Ele era o único, na época dele, que marcou meio segundo melhor do que os cavalos velhos. E ele era lindo demais, muito bonito. Que papel, você lembra? Ele era Bresenbraia, na Enchante de Dash. Zé Bispo, você vai estar aqui, você vai contar um pouco dessa história daqui a pouco. Tem muita história. Tem. Muita história. Agora falando dos teus. Porque eu sei que a tua história é longa, se deixar você vai responder essa pergunta com 10 nomes. Qual o cavalo que você treinou que marcou a tua vida? Que marcou minha história de vida por um momento que eu estava passando, momentos pessoais da vida, o animal que mais me marcou minha vida foi a Daytona Polo. Ela te resgatou? Sim, eu estava não só financeiramente, como pessoal também, né? Entendeu? Então ela me deu um up. Deu. Eu sei, eu já escutei essa história, já vi você e Diego se emocionarem bastante contando. É muito bacana. Contando a história essa da história Daytona. É muito bacana, é uma história que ficou bem legal. Acho que um dia a gente vai fazer um podcast e falar só de Daytona. E chamar o Diego aqui, porque ele vai participar dessa... Diego tem mais memória do que eu já esqueci muitas coisas. Eu não me apego muitas coisas que ficaram para trás. Você fala da Daytona... Existiu uma conexão entre você e ela, assim, você sentia? Só pode. Só pode, Só pode, porque nessa época o Marcos dividia os cavalos para os treinadores, né? E eu tava já, nessa época, eu tava meio mal das pernas, dizendo assim, fedendo a carniça. Então, os treinadores primeiro escolheram os cavalos, e aí me liga o Douglas, meu amigão do peito, o Douglas, ele falou, rapaz... Tem 2 aqui, você não quer? Falei, rapaz, do jeito que eu tô, eu quero. Fui lá olhar, coitado. Tava um filho do Apolo lá, outro bonito até, mas era uma ratazaninha, pequenininha, magrinha. Diferente do Apolo. Falei, meu Deus do céu, mas vai, já que não tem tu, vai tu mesmo, né? E você vê como as coisas é assim, cara. E nessa paciência. Porque eu corria lá a primeira vez em Carazinho, eu levei ela para correr em Potranca em Carazinho. Ela não sabia largar direito. E perdi na foto, ela marcou muito bem lá no terno. Trouxe ela para São Paulo, corremos o Campeões dos Campeões aqui. O outro, que era faixa meu, que era do outro treinador do Levi, bateu na Daytona, ela virou, voltou, fez segundo. A ganhadora quebrou o recorde, que era meu também um ano atrás, do 3M Bresenquete, que eu treinava para o Samage. Perdi, vim para Sorocaba com ela, ganhou o Mega Race. Nada mais do que a maior corrida da indústria do quarto de América Latina. Da América Latina. Então, eu sempre... Eu fui um grande ferrador, como treinador também, graças a Deus, andei entre os 10 melhores, ganhei dinheiro igual aos 10 melhores treinadores do Brasil. E hoje, graças a Deus, eu tenho um emprego sólido, legal. A empresa GL Leilões, junto agora com a MBA. Nós vamos falar disso, nós vamos falar. Então tá bom. Vamos falar disso. Sem pressa. Vamos lá. Se você tem algum cavalo que, se você pudesse passar mais um dia ao lado dele, você gostaria? Dos cavalos antigos? Qualquer passa muito cavalo pela gente. Mas algum que você tem um carinho especial, que você fala assim, puta, eu gostaria de estar mais um dia do lado do cavalo, assim, né? Essa parte com a gente não se apega muito, porque é tanto cavalo que passa, eu vendendo o cavalo, eu fico o cavalo. Dos que você treinou? Então, dos que eu treinei há muito tempo atrás. Eu voltei com a cocheira o ano passado, então eu tive essa da Lila, foi uma égua que trouxe alegria, nós ganhamos com ela, fizemos 3 segundos, ela era muito delicada, muito legal, então acho que é uma égua que eu gostava muito, eu gosto dela. E Daytona? A Daytona mudou a vida da gente, né? Mas ela já... Você vê que o sangue dela é tão forte
que ela tem a Daytona Apollo e tem a Corona Daytona, né? A Daytona Apollo era minha, a Corona Daytona, e depois deu a Eagle, Daytona Eagle? Daytona aí, acho Eagle. que Daytona. Acho que é isso, né? É. Você vê que elas vieram, a Daytona, por uma ou outra, tá, então aí. Sangue não é água. Exatamente. Essa filha do Alfa Romeo Eagle com a Corona Daytona, já tem filhos para vender nela no próximo leilão, agora, sábado. Então você vê um sangue que vem vindo. Vem. De repente, essa história aqui repete. Pode repetir. Você vai lá, animalzinho, que eu sei como ela era, de repente pode ser uma neta dela, olha lá, é aquela. Vai lá e você entendeu? Cavalo não é exato, não tem jeito, não tem... Existe, eu que gosto muito de Bíblia, de tudo, tem um versículo, Provérbios 21:31. O homem pode preparar os seus cavalos para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Exatamente. Não adianta. E tudo é que o ser humano, ele quer tudo para ontem, né? Exato. Ele não tem paciência de esperar. Ele quer tudo para ontem. E a vida não é assim, os cavalos não são assim. A gente tem uma lição de vida muito grande. Depois que você começa... Se você montar uma cocheira, e você participar todo dia dela, você vai ver o quanto é difícil você manter um cavalo no dia a dia. Nossa, imagina. Muito difícil. Não, o que a gente já faz hoje com a minha égua, eu tenho uma égua puro-sangue inglês que está aos cuidados da cocheira do Gildo, meu Deus do céu. Não, é trabalhoso, você pensa, é trabalhoso, você quebra a cabeça, você não sabe mais o que fazer, você fica incerto, será que se fizer aquilo dá certo, se aquilo não dá? Pega a mente. Eu vou fazer um outro parado para agradecer um outro dos nossos apoiadores, a Special Trip. É uma agência de viagem de turismo de luxo. Eles estão no mercado há 14 anos e podem te levar para várias partes do mundo para terem experiências sensacionais. Entra lá no site deles, vocês vão ver experiências desde o mundo de motorsport. Você pode pilotar um carro, um Porsche, uma Ferrari na pista de Nürburgring, na Alemanha. Você pode viver experiências de visitar as melhores vinícolas da Itália ou de toda a Europa. Eles proporcionam isso. E também experiências no mundo dos cavalos. Vai ter uma viagem agora para junho, para Itália, para ver um grande prêmio italiano. Então, entre lá na Special Trip, vocês vão ver todos os tipos de experiência que eles podem te proporcionar. Muito bom. E um dos nossos apoiadores, muito obrigado, Special Trip. Gildo, vamos voltar. Eu acho que eu sei a sua resposta, mas vou perguntar. Se você pudesse reviver um único dia da tua trajetória no mundo do cavalo, qual dia seria esse? Um único dia. Um único dia. Eu tive muitas vitórias. Eu sei. Graças a Deus, eu fui muito bem sucedido como treinador, né? E várias vitórias, várias. Todas têm uma emoção diferente, mas são grandes emoções. E fica difícil de você falar, né? Qual te deu mais emoção. Não é só financeiramente, mas... Eu ainda vou falar que vai ser a primeira que eu ganhei na minha vida. Que foi? Foi com o Rasputin, né? Em Carazinho. Em Carazinho. 1999, acho que é isso, 99. Você lembra o quanto que você pulou? Rapaz do céu. Festa foi boa? Vixe, quase não acreditava. E esse é um negócio interessante que também a gente vai comentar, que foi meu primeiro carro que eu ganhei. Ganhei um Corsinha lá naquela época. Como treinador. E é esse embate, né, das raças. Eu acho que isso é uma coisa interessante. Legal, cara. Aquela corrida foi extraordinária. Acho que não é só porque foi a primeira, mas a dificuldade de ganhar, né? Num lugar que você não conhece nada. Foi a primeira vez que eu tive em Carazinho. Contra uma raça, uma outra raça. Muita responsabilidade, um dos maiores criadores, né? O Gianni tinha uma chácara ali do lado. Eu tive lá agora e o almoço e jantar era na chácara do Gianni. Então, o Adriano e a turma lá, ela não tem mais as cocheiras, a pessoa que comprou reformulou em tudo. É uma chácara que eles alugam para evento, mas o churrasco, a comida, o almoço foi tudo lá, a gente se encontrava lá. Lá é onde...
Então, acho que uma corrida que marcou muito, né? Minha história, né? Começando tudo ali no começo. Não é fácil, não. Começar nesse mundo... É difícil. Você que quer entrar, você viu, resiliência, tem que abrir mão de muita coisa Muita e precisa. coisa. E precisa. Muita coisa. Até hoje a gente somos presos ao jockey, né? Você vê, eu desse ano mesmo aqui, ontem que eu não fui no jockey, só ontem. Do resto... Todo dia. Só ontem que eu não fui. Tava friozinho, eu falei, vou ficar em casa. O mundo do cavalo exige muito, a indústria Muito. Porque não é um negócio, não é uma máquina que você desliga e volta, pula o domingo e volta na segunda-feira. Aquele bicho, ele exige, e os cuidados e a responsabilidade é muito... É muito cuidado, que eles são pior do que criança. Isso, né? Se você não tomar cuidado, se machuca, isso tem que prestar atenção nesses momentos, né? Deixa eu te falar agora, eu estava lá em Carazinho e começou um bafafá. Que eu acho que seria excelente para o turf, de uma maneira geral, do cavalo de velocidade, de surgir um novo desafio, e parece que tem gente interessada em fazer esse desafio. E esse desafio seria Azipível, retornando das cocheiras. Renatão vai estar aqui, vai gravar com a gente, e falou que topa, por ele não tem problema. Azipível, Fantastic Feature e Black Good Dash, que seriam, eles estão interessados em fazer, estão revivendo o modelo, planejando como modelo. Parece que um modo inicial seria 2 bates, sendo 503 em Sorocaba e 402 em Carazinho. E parece que dá quórum. Do lado deles, me parece que eles topariam tirar. Seria fantástico para a indústria a gente poder assistir esse embate. A Zipível, para mim, é um monstro do que ele fez, mas assistir esse embate seria fantástico, né? Eu acho que a ideia é maravilhosa. Se chegar a concretizar, vai ser um show. Por favor, nós, como amantes do cavalo de corrida, vocês, os três proprietários, no caso as parcerias, porque são mais de um proprietário em cada um cavalo, por favor, se acertem, proporcione isso para o mundo do cavalo de corrida, que vai ser fantástico. Um embate, um desafio entre talvez hoje os 3 maiores cavalos da raça, pelo menos de exposição midiática. E podemos também abrir para outros que queiram. Não, sim, se aventurar, qual é o problema? A corrida só acaba quando cruza o disco, né? Exatamente. Mas seria bonito ver Azipível, Black Good Dash, o avião negro do Beta Abdala, e Fantastic Feature, agora que é um condomínio, né? Agora que é um condomínio. Mas abrindo... Dá bastante cavalo. Tem eu acredito que o Jockey Clube de Sorocaba, junto com o Adriano lá de Carazinho, vocês podiam encabeçar isso, porque seria fantástico para a indústria do cavalo. Muito. Isso faria um barulho. A visibilidade disso aí, a potência, o alcance. A quantidade de mídia que isso ia trazer. O alcance é muito grande. Eu fiquei muito contente a hora que eu vi, e parece que do lado do Renatão é só marcar a data. Você foi agora, você desceu em Passo Fundo, né? Desci em Passo Fundo, aluguei um carro, fui para Carazinho, e lá a gente ficou conversando nas cocheiras e tudo mais, e esse papo tava bem... eles queriam nessa condição, para fazer uma coisa justa, não existe injustiça, mas que fosse igualitária. Eles abrem mão e correm os 503 aqui em Sorocaba, e que correria os 402 lá em Carazinho. Eles topariam isso. Aí precisa fazer os ajustes e tudo mais. Eu não sei o que vai virar, mas que pra gente, como amante, como entusiasta da corrida de cavalo, seria isso fantástico. Tem que ir inverso. Tem que correr os 500, os 400 aqui. Porque aqui, correr 500 metros com essa raia levinha que nós temos, não é fácil, não. Isso é o que eles estão topando. Aí eles têm que se acertar e ver. Pra gente, festa é show, é isso. Gildo, queria te agradecer imensamente, o papo gostoso, se conhecemos há mais de 25 anos, tem muita história, não vai ser, essa é a primeira, mas não vai ser a última, a gente vai ter outras. A próxima, com certeza, com o teu fiel escudeiro, com o Diego, para contar... Vem junto, o Diegão lembra mais das coisas, ele tá mais novo, ele recorda bem dos assuntos. Agora, para finalizar, eu queria que você falasse desse teu momento.
MBA, GL, o que vocês estão fazendo, o que tem pela frente, o que o mercado do cavalo de corrida pode esperar dessa parceria fantástica de vocês? Eu já trabalho com o Marcelo há mais de 10 anos, né? Inclusive eu fui jockey do pai dele, só pra você ter ideia. Né? Marcelo Balafreu, titular da MBA Leilões. E através de toda a escola que eu tive com ele, né? Ele é uma grande pessoa, super honesta, super organizado. São 33 anos no mercado que eu não sei como ele conseguiu. De uma seriedade, nunca se tem um ar do Marcelo. E eu não sei, hoje eu tiro o chapéu para ele, às vezes conversando com ele, eu falo para ele, como você conseguiu ficar 33 anos nesse ramo? Sem ter uma vírgula para falar, né? E no topo. É muito difícil, é muito competitivo, é muito difícil mesmo. E eu agora, através do meu grande trabalho, do meu sucesso, da minha honestidade, da minha família, eu e Diego montamos a GL Leilões e através disso, eu e Marcelo falei, vamos fazer juntos os leilões, os meus, os seus, tudo junto, e juntamos as marcas, MBA e GL Leilões, fortalecer mais, né? Fortalecer cada vez mais o nosso trabalho. Se vocês quiserem saber exatamente da programa, da agenda de leilões, entrem nesse GC embaixo, MBA GL Leilões, lá vocês vão ter um site completo falando da agenda, foto, vídeo dos animais e outra. Obviamente, nesse site tem o telefone do Gildo, principalmente para você que é um entusiasta e quer entrar, eu vou falar, são 25 anos de história que eu conheço esse rapaz do outro lado aqui, eu avalizo, por favor, novos proprietários, vai lá, liga para esse cara, vai visitá-lo, ele vai poder te assessorar completamente na entrada desse mundo fascinante que eu vou falar. Eu acho que é difícil ter uma pessoa que entra e vai embora, né? Porque a paixão é tanta. É muito difícil. Se entrar, vai dar um até breve e volta em seguida. Não exato. Consegue. A corrida, o cavalo de corrida, o quarto de milha, ele é vicioso. Ele é vicioso. E é uma atividade... Você não consegue tirar esse vício, não. E é uma atividade perfeita para a família. Hoje, dentro do Jockey Club de Sorocaba, o que você vê a quantidade de criança, de família, não é uma atividade unicamente para o titular do estúdio, da farda. Hoje, todo mundo, você vê as fotos no Inner Circle, assim, é abarrotado da família do proprietário com seus filhos e também... Tem vezes que não cabe nem o cavalo. Né? Exatamente. É tanta gente na foto que não vê nem o cavalo, entendeu? Então, você que está iniciando, que quer, que tem o desejo, precisa tirar a dúvida, Gildo e Diego podem te assessorar perfeitamente, entre em contato no telefone, bate um papo, marca, vai visitar, vai conhecer Sorocaba, se puder ir num final de semana de corrida, vai entender o que é essa emoção, o que é essa emoção. Então, e eu com o Marcelo, graças a Deus, aí eu já trabalhava, né? Mas não com as empresas junto, e agora, esse ano, já começamos muito bem. Nosso sangue também bate, porque senão não estaria trabalhando tanto tempo. Só me liga rápido, porque eu não vou ficar 33 anos que nem o Marcelo, não. Não aguento essa vida, não. Vou nada. Ele é muito corajoso, muito trabalhador. Eu também, mas... eu não vou ficar tudo esses anos, Gildo, para terminar, eu acredito que esse nosso programa que a gente está gravando aqui no estúdio deve subir antes um pouquinho do leilão do Aras Prata e depois do Jonathan Dantas depois. Sim. Convido o pessoal, fala um pouco do que eles podem esperar por aí. Aí tá no teu campo. Agora... Meu amigo, vem o show da velocidade, né? Os 2 maiores grandes prêmios, que é o Brasília Futurity e o Mega Race, os leilões do Porto Fino, Prata e Jonathan Dantas. Logo em seguida temos o leilão do Ademir Rorato, juntamente agora com o Aras Guarani, e em seguida o do Ovídio. E temos o do Good Weasel também com o RH. Deixa eu fazer uma pergunta. Então, são 5 leilões... um melhor que o outro. De garanhões top, de criação top, que se você quer entrar nesse mundo e ser feliz, a oportunidade é aí. Entendeu? Vamos ter alguma coisa irmã da Missy Sal? Acho que tem um leilão lá dia 14 de junho, parece que tem 4 irmãs dela. Embriões ou... Não, outro de geração. Já outro nasceram. de geração.
Claro. A tríplice coroada brasileira que hoje corre nos Estados Unidos e teve uma carreira brilhante, ou sem um porém, treinada pelo nosso amigo Marquinhos Tavares, que hoje está hoje a égua foi para Los Alamitos. Então o Gildo já está falando, vai ter muita coisa boa aí. Não, os leilões agora são muito fortes, são de muita história, muito pedigree, muito investimento dos criadores. Eu acho que vale a pena, mesmo que você não consiga comprar os potos, participe, olha. De repente você não sabe, a gente acha que um carro vai sair, sai mais barato, e ali você começa a sua história no quarto de milha. Exato. Mas para começar, você tem que ir lá. Para você ter um cavalo, você tem que ir num leilão, você tem que assistir uma corrida. Então não percam essa oportunidade. Vão no Jockey Clube de Sorocaba, conheça nós todos, os amigos, a família que está tudo lá. Eu tenho certeza. O problema é a primeira corrida. Você viu a primeira, você quer ver todos. Você quer estar no jockey, você quer estar nos leilões, entendeu? Isso é muito legal. Participar do dia a dia de lá e nos intervalos das corridas também com a família, visitar seu animal. É muito bacana. Eu acho que uma coisa interessante que a gente tem que falar, isso é uma indústria pujante, forte, que tem muitas famílias atreladas a isso. Então, além de que é um negócio, um business completamente sustentável. Então, a gente tem que apoiar e incentivar a entrada de gente nova, além dos que estão lá, porque essa indústria só tem a crescer como cresce no mundo afora, né? O Jockey Club hoje, ele agrega muita gente lá dentro, muitos profissionais, todos praticamente com família, poucos lá não são casados, entendeu? Tudo vive e depende daquilo, então eles dão a vida, é muito bem cuidado. Às vezes você fala jockey, cocheira, acho que é cocheira suja. Lá tem cada palácio dentro do jockey. Exatamente, exato. É impressionante. Vale a pena visitar. É. Pessoal, mais uma vez, obrigado, meu Gostei. amigão. Obrigado, meu amigão. Esse é o Pod Velocitar, a nova casa do cavalo de velocidade. Vamos contar histórias do puro sangue inglês, do quarto de milha e esse mundo cheio de bastidores, histórias interessantes, como essa do Gildo Leite, que está aqui com a gente, está dentro desse mundo desde 1978. Se tem alguém que pode falar a respeito disso, é ele. Muito obrigado mais uma vez, e aí tuas considerações finais, teu tchau final para a nossa audiência. Agradecer a você, parabéns essa iniciativa sua de mostrar as histórias que poucos conhecem, muitos ainda não teve a oportunidade de conhecer. Acho que isso é muito importante que você está fazendo, não só para o quarto de milha, mas em si para o cavalo, isso é muito importante. E só vai agradecer você trazendo grandes treinadores, grandes proprietários, criadores, e nisso você vai abrir mais clientes que vão entrar com a gente lá. E eu só posso te agradecer por tudo isso, meu amigo. O objetivo é esse, é fazer o turf tão grande quanto ele é no mundo. Nós, Exatamente. No Brasil, precisamos viver essa experiência fantástica que acontece no mundo inteiro e vamos tornar isso realidade aqui no Brasil. Tchau, obrigado mais uma vez. Pode Velocitar. Na próxima semana, com você.